outro capítulo e de repente a coisa vai fluindo e aquilo se constitui, e nós temos casas no Brasil de 112, 115 anos abertas, que fazem um trabalho magnífico para a sociedade. Toda a ideia religiosa, e aqui fica aqui uma briga com alguns conceitos religiosos, não quero ferir a crença de vocês. Para nós é coerente dizer que tudo no universo está em evolução, inclusive a própria religião. Portanto, diferente de religiões ortodoxas, tradicionalistas, nós na Umbanda temos a responsabilidade de, ao passo em que uma comunidade evolui, nós temos a responsabilidade de fazer a casa evoluir, mudar, crescer. O que também nos incube uma responsabilidade. Faz sentido isso? Bastante. Faz muito sentido. Né? Porque se a gente está em evolução, a casa também vai estar em evolução. O grupo. E aqui é onde a grande maioria dos umbandistas caem. Nós somos horríveis em mudar de opinião. Horríveis. Nós, eu tô falando nós porque eu também. Somos horríveis. Só de pensar assim eu vejo quantos desafios eu tenho dentro da religião. Fala, Letícia. Não é só os umbandistas, né? É em geral. A sociedade em geral tem um desafio muito grande em mudar de opinião. Exatamente. São as crenças e os condicionamentos. Exatamente. O contexto muda. Os padrões. A sociedade muda, as coisas... você pode chamar a evolução de bom ou ruim, mas elas vão evoluir inexoravelmente. Nós acreditamos que é sempre para o bom. E nesse sentido, existe uma ideia por detrás da Umbanda, um pouco mais esotérica, que diz o seguinte: a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda. Porque é muito difícil, todos os dias da sua vida, você ter um leão para matar e gostar de ter um leão para matar. É muito difícil a gente entender que esse leão não é uma vontade atendida, porque senão a gente só ama com o corpo. Não é só atender um desejo. Não é só, como diz aí os quânticos de plantão, cocriar. Sento minha bunda no sofá, pego uma Coca-Cola, vou mentalizar que a parada vai chegar via e-mail no meu computador. E tudo que eu sonho vem. Vocês não conhecem uma galera que tá nessa? Gente, mentaliza. Vamos lá. Ô, Nádia. Você tá aí, Nádia? Então, Eu chamo vocês, porque vocês não botam a cara aqui, vocês vão tudo pro banheiro e deixam a porra aqui sozinha, né? Você teve a aula comigo e com a Ivani dias atrás. Fala só uma breve consideração do que é uma tela mental. É algo simples de se fazer? não, de jeito nenhum. Então vai brincar de cocriar, que vocês vão ver. A Nádia, pessoal, ela é médium da nossa casa e ajuda na parte agora administrativa. Então ela tem aulas. O nosso curso, ele é um curso de exploração dos conceitos religiosos e, obviamente, os adeptos da casa estão mais afins com os nossos sistemas de crença peculiares. Na medida do possível, nós vamos abrindo, né? Então nós demos uma aula de tela mental, que é o processo de cocriação,
com base na amplitude da frequência do pensamento, da materialização, do desenho, dos processos meditativos, das ondas cerebrais, do processo que envolve o desejo e a beleza divina junto do processo mental, que é a cocriação. Então, é tudo muito mais simples, mas que envolve uma ideia religiosa que é muito importante, que eu vou falar dela como forma de pergunta. O quanto você se considera inteiro no que você é, no que você pensa, no que você sente e no que você faz. Para si, para o outro, para o meio ambiente e para o universo. Se vocês, não precisa me responder, se vocês derem nota de 0 a 10, tiver 10, por favor, sumam da Umbanda, vocês não precisam dela. E nem de religião nenhuma. É esse o X da questão. Alex, o que você está falando? Que a religião ainda é necessária para nós. Nós somos seres sociais. Nós não temos, eu acredito que a gente chega lá, nós não temos maturidade para ser espiritualista. Porque a hora que choca com a gente não sabe para onde correr. E aí o que acontece? A gente sofre. E a religião, naquilo que eu acredito, ela te ampara. Cada uma do seu jeito, cada uma no seu formato, cada uma na sua ideia, óbvio. Mas ela te ampara. Alex. Oi? A religião também não tem muito a ver com a questão do pertencimento? Por exemplo, a judaico-cristã. Você tem o eu não se eu nasço no núcleo familiar judeu, eu não concordo com ele. A questão do pertencimento ela é muito forte, né? Como que eu não vou pertencer ao mesmo núcleo religioso que a minha família? Islamismo, todas as religiões têm uma questão também do pertencimento. Exatamente. Quando a gente vivia numa cultura limitada geograficamente, esse senso de pertencimento ele fica restrito. Portanto, se eu não pertenço àquele grupo, àquela ideia, àquele conceito, eu literalmente não sou ninguém, não sou nada. E essa fase humana que a gente vive, aonde você vê que o mundo é um pouquinho maior que o limite da sua tribo, te convida a refletir justamente a quem, ao que você pertence. Ou ainda questiona a necessidade de vínculo. Como eu disse para vocês, a Umbanda, por exemplo, é uma religião que não necessita de vínculo. E você pertence ao mundo, e você pertence a Deus do mesmo jeito. Agora, quando a gente se cega dessa realidade, em que o mundo é maior do que a minha tribo, maior do que a parede da minha casa, maior do que meu bairro, eu acabo sofrendo, porque ou eu tenho ou eu não tenho, ou eu sou ou eu não sou, né? E o quanto que a gente sofre em relação a isso? Quer um outro exemplo básico de tribo? Tem gente que sofre por ser um filho mal amado. Quando, na verdade, qualquer ideia religiosa diz que você é filho de Deus. Uai, então por que eu sofro por causa do meu pai e da minha mãe? Preciso de constelação, DNA, cordões, desencapetamento, tarô, tudo isso. Porque a gente é limitado. A gente tá ceguinho em relação a esses limites. É onde que eu volto lá naquela ideia, Letícia. É foda mudar de opinião.
é foda querer ser só o que eu quero e não o que eu posso. É insano. E aí nós vamos entender, pelo conceito todo, por tudo que a Umbanda professa e que esses limites podem ser expandidos a partir de um processo de expansão da nossa consciência. Nesses níveis, com amor. E aí, falando de sabedoria, né? Para nós a sabedoria se divide em 2 níveis. O conhecimento e a filosofia. Nós somos fruto de um pensamento divino e nós precisamos experimentar isso sensorialmente. E aí eu vou para a terceira parte da aula aqui, que diz o seguinte: agora vem a porrada. Historicamente, nós fomos formados no pensamento religioso. Não é isso? O sol era Deus, a lua era a mãe, o relâmpago era Deus, a mata, tudo era Deus, não é isso? Tudo era um pensamento místico. Eu não quero dizer que isso é reducionista ao fato da gente ser simplesmente fantasioso. Mas nós vivemos um momento em que o pensamento religioso se dissocia, criando o pensamento científico. Isso vem lá com Descartes, o pensamento cartesiano, não é isso? Os grandes pensadores. E a gente dissocia, criando uma guerra entre ciência e religião. Fumaça é porque queima um negócio que libera substância, não é o Deus da fumaça. A água corre no rio por conta de um processo topográfico, não é porque a deusa está lá soprando. Maravilha, essa era foi sensacional, a gente deixou de ser um pouco idiota. Deixou de ser bastante, na verdade. E hoje, a Umbanda, como religião, e aí eu posso expandir esse pensamento para qualquer umbandista verdadeiro, ela quer entender a vida religiosa em todos os níveis do seu pensamento místico, a partir da ciência. Ciência e espiritualidade, eu até coloco ali uma frase de Jung, que não pode mais haver conflito. São complementares. Quanto mais eu aprender em nível científico algo, mais a minha consciência se expande para entender o pensamento místico. Simples assim. A única diferença é, para nós, religiosos, que o pensamento místico ele ainda vai ter um quê de inexplicável, de improvável, colocando a ciência atrás para ir descobrindo. Quer um exemplo? Deus para nós não é inexistente. Deus para nós só é improvável. E o pensamento científico está caminhando para encontrar ele. Nós na Umbanda acreditamos que uma hora vai encontrar. E nesse sentido, a gente continua crendo no improvável, que é o Deus, sem negar, sem ir contra o pensamento científico. E aí eu já dou essa dica para vocês. Se tratando de Umbanda, quem nega a ciência não merece valia. No sentido de falar, putz, não tem essa parada de fazer alguma coisa porque o orixá mandou. Tem que ter fundamento. Tem que ter explicação.
tem que ter um caminho lógico para aquilo que acontece na sua vida espiritual em todos os níveis. Imagina a responsabilidade, que até eu acho que eu não sei ainda, de um dirigente espiritual provocar esse processo nas pessoas, que na grande maioria das vezes chegam na religião por conta de um processo de fragilidade, que é o que gera nessas religiões todas, né? O cara que estupra, que rouba dinheiro, que abusa, que condiciona as pessoas, que cerceia a sua liberdade, manipulando o pensamento religioso ao bel prazer. É uma loucura ser um bandista. Alex, posso fazer uma pergunta, uma dúvida? Claro. Eu já frequentei algumas casas, centros de Umbanda, e eu escutei falar que o guia, ele se desenvolve cada vez mais quando nós, como corpo, como ser, né, nós nos desenvolvemos ainda mais. E aí, primeiro, não sei se isso é verdade, essa é a minha primeira pergunta. A segunda eu vi já em muitas dessas casas, e essa é até uma questão minha com a Umbanda, que eu já comentei isso com você, que as pessoas, o que eu vi, né, que muitas pessoas não estudam. E aí incorpora o guia fala um monte de coisa, só que, então, o que é, né, isso? Se a pessoa não estuda, pode baixar Jesus Cristo aqui e falar as coisas para mim que tem que falar? É esse que até meu que com Umbanda que a gente já discutiu isso. Muito bom, muito boa a sua pergunta. Primeira pergunta que você fez em relação à questão evolutiva. Eu vou além, Letícia. Quando um de nós cai, um de nós cai, todo mundo cai. Quando um de nós cresce, todo mundo levanta. Então isso não serve só para o médium e o guia, serve para a nossa comunidade toda. E é fato, tudo no universo está em evolução, inclusive os espíritos que nos assistem. Nós ainda só não temos amplitude de consciência para entender como, por exemplo, é o mecanismo de evolução no mundo espiritual. Temos algumas nuances, alguns livros, mas muito pouco. Fato é que os guias ensinam que esse pensamento que você coloca não pode ser restrito para o médium, tem que estar para toda a comunidade do terreiro. E o que acontece no pensamento religioso mais comumente é o quê? Quando um filho cai, expulsa ele porque ele não serve. Né? Quando um filho cresce, quer voar sozinho. Né? E a ideia, tem uma frase dita pelo caboclo das 7 encruzilhadas, que é um caboclo que mitologicamente funda a Umbanda. E ele diz, né? Qual que é o processo de aprendizagem evolutiva para aquele que tem a vida religiosa na Umbanda? É aprender com quem sabe menos e aprender com quem sabe mais e ensinar a quem sabe menos. Se tratando de toda a comunidade. E a sua segunda questão, esqueci. Qual que era mesmo? A minha segunda questão é que, por exemplo, em alguns centros, casas de Umbanda que eu frequentei, tem pessoas, por exemplo, que fazem trabalho contra o ex-marido, mas estão lá limpando, estão lá baixando guia e falando um monte de coisa bonita. Exatamente. Temos que ter o cuidado, Letícia, de buscar naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente faz, coerência. Nós acreditamos, e eu falei para vocês essa chave teológica, por assim dizer, que ela compreende o amor como manifestação e a aquisição de sabedoria por parte da nossa alma. E a sabedoria passa pelo conhecimento, através da filosofia e da ciência.
Por que filosofia e ciência? Primeiro, eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso reorganizar as ideias daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero aprender, daquilo que eu quero ser. Eu não posso só ir fazendo. Eu não sou fantoche, eu sou Deus. Sou Chuck Norris, Bruce Lee. E a ciência, que é esse conhecimento empírico das práticas, das ideias, da fundamentação religiosa. Se tratando de Umbanda, quando a gente for estudar um pouco mais da história da religião e esse paralelo da história da religião com a mediunidade, se tratando de Umbanda, nós vivemos uma fase inicial, quando eu falo inicial, é nos idos de 1900, que para se fazer compreendido e existente o mundo espiritual que a nossa cultura católica negava, tivemos de ter muitas manifestações ostensivas da espiritualidade, que são aquelas ditas manifestações inconscientes, aonde o médium incorporava, dormia e voltava 2, 3, 5 horas depois. Tivemos os médiums de fenômeno, né? Aqueles médiums que materializavam as coisas, médiums que faziam as coisas levitarem, os psicômetras, que é aqueles que viam tudo, pegavam, ia para o futuro, para o passado. E nesse sentido, tivemos uma fase onde esse fenômeno precisou ser mais ostensivo para ele se fazer existente. Entretanto, junto disso, veio todo um movimento filocientífico, que a gente pode colocar no Brasil como carregado pelo Espiritismo, por exemplo, que vai responsabilizar-nos de buscar compreensão técnica de cada um desses processos, para que a gente pare de fazer as coisas apenas em nome do fenômeno. Mas na Umbanda, ainda muita gente vive a vida religiosa na Umbanda em nome do fenômeno, da magia, do milagre, do despacho, da oferenda e de outras coisas baixas que não fazem o sentido. Portanto, meu papel com vocês é: aonde o conhecimento não está junto com a manifestação do amor, você vai ter um desequilíbrio que vai tender à incoerência. E nesse sentido, você vai ligar um filtro dos vários que eu vou passar aqui para entender o quanto que essa casa faz sentido para você. Porque isso também não dignifica o fato de você ter que ir lá e denunciar essa casa. Ela simplesmente não é coerente para aquilo que você quer, para aquilo que você busca. E aí você vai buscar um outro terreiro, ou até mesmo uma outra religião que vai sustentar aquilo que você precisa quanto às suas ideias filo-religiosas, né? Mas no que eu aprendi nesses 15 anos, mais ou menos, aí de vida religiosa, é justamente isso. Se eu não fizer esses movimentos paralelos, energia, sentimento, pensamento, vibração e ciência, eu perco meu filtro. Perco completamente o meu filtro. Eu perco meu filtro e aí eu falo. E eu entro direto nessas paranoias. Eu estou enganando ou estou ensinando? Eu estou iludindo ou eu estou ensinando? Principalmente se tratando de Umbanda, como eu disse para vocês, que é uma religião que tem magia. E é hard o negócio. Só que a magia não é essa coisa de Harry Potter que a gente vê na TV. A magia é a ciência da vida interior. Tem até um livro, tá aqui perto,
Para mim é meu livro preferido do Deepak Chopra, ou Chopra, não sei como é que fala. Super indico para vocês. O que ele fez? Ele é um cara que adora mago, adora magia. Ele é um cientista religioso também, porque ele é da Vedanta, ele é do hinduísmo. E é um dos maiores cientistas de física quântica que a gente tem aí, difundindo os conceitos de física quântica. Ele pegou os conceitos da física quântica e colocou como se os magos estivessem retornando, dando dicas e chaves da vida interior, da vida íntima, do que um mago acredita no que antes era o pensamento religioso e hoje é o pensamento puramente científico. Tem tanta passagem aqui que eu não sei nem colocar para vocês as minhas preferidas. Olha só que coisa insana, ó, rapidinho. Se você olhar atentamente para dentro de si, encontrará muitas personalidades competindo para usar o seu corpo. Por exemplo, o conflito entre o bem e o mal dá origem a duas personalidades chamadas santo e pecador. Você está sofrendo com a sua imagem de santo e pecador? Elas nunca param de discutir. O verdadeiro mago é aquele que consegue fazer um acordo entre elas. Top demais isso aqui, né? Recomendo para vocês, O Caminho do Mago. Eu tenho PDF, quer que eu mando lá no grupo? Quem tem? Vocês leem PDF? Eu não lia PDF até ficar desempregado. Fiquei desempregado, busco tudo quanto é PDF, porque é a hora que o negócio aperta. Não tem jeito. E aqui você vai ter um conhecimento que você leria em Grimórios, Tapiu, Eteila, Elifaz Levi, com conceitos de física quântica. Super recomendo. Super recomendo. Vocês estão com uma cara que eu tô adorando ver. Tá? Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu tô me divertindo com a cara de vocês. Me divertindo no sentido de ver a cara assim. Nesse sentido, o choque do umbandista, ou daquele que quer viver Umbanda, quer estudar Umbanda, né? Começar a entender esses processos religiosos com base naquilo que a gente acredita. Porque tem muita gente que me pergunta, por onde que eu começo? Né? Certamente não é lendo Harry Potter. Mas por onde que eu começo? Quais são as perguntas que você mais teme fazer a si mesmo? Se eu pudesse resumir para vocês o meu choque religioso, e é importante eu contar essa história, porque eu não tinha religião, eu caí de moto num momento de profunda depressão e descaso comigo mesmo, eu caí de moto na frente de um terreiro de Umbanda. Moleque, querendo pôr fogo no mundo, querendo beijar minha sombra. Caí de moto. Levanto com a cara toda assustada, tudo ralado. Tem um monte de gente de branco. Falei, fudeu, cheguei eu acho que no céu, porque estão vestidos de branco. Resumo da ópera, me colocaram pra dentro do terreiro, pegaram minha moto toda quebrada, empurraram pra dentro do terreiro. Vamos cuidar de você, você caiu, não sei o quê. Hoje é dia de gira. Eu falei, que é isso aqui? Ah, é um terreiro de fudeu, galinha, chifre de boi, matança, tridente. Enfim, eu fiquei cagando de medo. Muito medo. A hora que eu entrei, tinha... Eles usam não, né? Nós usamos uma bata
semelhante àquelas batas orientais, branca, um colar que parecia um terço ou um rosário, tinha uma mesa de madeira, uma cruz de madeira, um copo de água, uma flor e um cristal. E uma vela branca acesa. Falei, não tinha chifre pendurado, a casa era tudo branca, não era vermelha. Tá bom, vou ficar aqui. Para resumir, quando eles começaram a cantar os pontos, o ponto cantado é a prece do umbandista. É uma das maiores magias que a Umbanda tem, é a reza, é a música. Né? Aliás, Deus fez o mundo por um verbo, né? Nesse sentido, quando começou isso, eu comecei a chorar copiosamente e, pasmem, eu sabia as letras. Sem nunca ter pisado num terreiro. De repente, um senhorzinho mais velho começou a chacoalhar assim, chacoalhar o bumbum, sentou no chão, com uma voz muito grossa. Eu nunca vi ninguém naquele pessoal. Olha pra mim e me diz: seja bem-vindo, Alex. Temos muito o que conversar. Eu olhei pra aqui e falei: porra! E eu não conseguia correr, porque eu tava com a perna toda lascada. Mas deu um medo, assim, impressionante. Ele me chamou pra fora. E aí, lá eu tive essa lição que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, e aí esse espírito é um Exu, de nome Tiriri. Tiriri, do Yorubá, significa alegre, traquina. Então, o Exu Tiriri é um Exu que aguça a nossa felicidade. Ele senta comigo e diz o seguinte: vamos começar pelas perguntas que você tem vergonha de fazer. E começa a contar coisas da minha vida que eu não tinha coragem de perguntar, de falar nem pro espelho. Da minha infância, da minha adolescência. Para um cara cético, aquilo para mim foi um choque gigantesco. Essa conversa começou 8h30 da noite, acabou 4 da manhã. E ali ficou enraizada em mim a lição que um umbandista tem ao se deparar com a vida religiosa, naquilo que a gente acredita. Quais são as perguntas que você teme a fazer a si mesmo? Porque para encontrar Deus, você terá que fazer. Porque encontrar Deus começa por encontrar as respostas com amor. E eu chorando, sofrendo com aquilo que eu estava ouvindo, esse mesmo Exu olha para mim e diz: filho, não é as trevas que te levam para as trevas, para poder superar isso. É o amor. Vamos começar a vida religiosa sentindo orgulho da própria história, porque ela te fez chegar até aqui. O processo de ressignificação do humano, que o torna conectado com o sagrado, passa inexoravelmente por divinizar o que já se viveu, para poder divinizar ainda mais o que irá viver. Não existe vida religiosa aonde você não consegue se enxergar sagrado. E sacralizar-se, eu vou falar uma palavra mais forte. Sacralizar-se é sacrificar-se. Sacrifício não é o sentido do que se mata. É o sentido no que se transforma a partir das suas ações
para se tornar sagrado. Desconstruíram a ideia do sacrifício, reduzindo ela a matar gente, a matar bicho. Você é tão idiota, né? É tão besta. A gente respeita aí quem faz, mas até tema de uma aula o sacrifício. Mas o grande sacrifício é o início do processo religioso, que também pode ser entendido como é entendido na nossa casa. Quando eu falar para vocês, na nossa casa, eu estou dizendo com base naquilo que o Ceia acredita, que pode divergir de outras vertentes, mas está em comum acordo com a grande maioria, ok? Que na nossa casa a gente chama de vida iniciática, para não deixar pesado como sacrifício. O que é essa vida iniciática que compreende o início da vida de um religioso? É ir para o início. É retornar ao começo. Com o olhar divino. Com o olhar sagrado. Com a postura de quem quer se observar inicialmente, com base no que foi vivido, para ser tocado com o amor. Porque hoje, eu não sei vocês, mas eu cheguei querendo fugir de olhar para trás, porque tudo que eu olhava para trás me doía. Me entristecia, me fazia perder a fé. Não tinha lógica. Me fazia me sentir perdido. E aí, voltar para trás, voltar ao início, ou se me sacrificar, que é um conceito religioso que fala que quando a gente inicia a vida religiosa, vocês já devem ter ouvido isso no xamanismo, em outras religiões, que a gente morre para a vida. Muitas religiões falam isso. É esse morrer simbólico, né? Porque é retornar ao início. E isso só pode acontecer na vida religiosa quando a gente põe esse olhar divino, que não precisa nem de significado, nem de materialidade, nem de tangibilidade. Por quê? Geralmente ele acontece dentro do terreiro pelo olho do outro. No meu caso, foi aquele espírito que me olhou e disse: você é divino, você pode, você consegue, você tem isso dentro de você. E um dos objetivos que eu tenho com essa aula é representar esse Exu que me recebeu e dizer a mesma coisa para vocês. Ainda que vocês não realizem esse retorno na religião de Umbanda, que isso pouco me importa. Mas é a gente entender, e aí eu vou usar das palavras do cigano que assiste a nossa casa, que é o cigano Javier, que ele diz que a nossa história é uma poesia. Os versos se combinam, todos os versos falam de amores. Por quê? Aí eu vou até me emocionar um pouco aqui, desculpa. Mas assim, ó, ele diz o seguinte: aquilo que não é uma manifestação de amor é uma alma chorando para ser amada. E de repente vem a Nayana e me manda um post do Murilo Gun que está no livro Bhagavad Gita, que é da onde o cigano olhou e falou essa frase. Aí o mundo se encaixou. Falei, eu vou ter que lembrar disso na aula. Ele pegou do Bhagavad Gita, assim como o cigano. Porque o caminho do homem, naquilo que a gente acredita ser Umbanda, é o bom, o belo e o justo. Olha o começo da aula. Voltamos ao início. Para a gente fazer essa jornada, pessoal, vai ser necessário nós temos esse olhar científico e místico religioso sobre duas amplitudes.
a teológica, porque não faz sentido estudar religião e não falar de Deus. E essa teologia, naquilo que a gente entende por universo, por mundo material, mundo espiritual. E eu resolvi separar esse conteúdo em duas partes, porque temos que falar do microcosmo. O microcosmo é a mediunidade. A mediunidade não como elemento que produz fenômenos. A mediunidade como mecanismos de ser humano. Porque tem uma pergunta existencial na religião que a gente se faz, mas não responde. O que é ser humano? É ficar rico? É ser pobre e miserável? Porque tem escolas filosóficas que acham isso, não tem? O que é ser humano? Na Umbanda, esse olhar, essa observância, o que é falar comigo, o que é falar com você e o que é falar com o espírito? Tem uns umbandistas, eu não consigo fazer isso ainda, mas tem uns umbandistas que falam com as formigas, com os gatos. Eu falo com as minhas cachorras de vez em quando. Né? Tem umbandistas, isso eu faço bastante também. Eu falo muito com as plantas, porque é o meu reino de contato próximo, assim. Né? A Ana Cláudia e mais uma galera da nossa casa, eu faço isso menos, fala com os cristais. A Letícia é uma dessas. Eu já conheço. Então todo mundo tem um quê de macumbeiro. Por que, Alex? Porque a Umbanda é uma religião natural. Natural. Para entender que Deus está em tudo e está em todos, temos que ressignificar o nosso olhar para o meio ambiente. Quero fazer uma outra menção honrosa aqui a uma poesia que na verdade virou uma ópera. Eu vou mandar o vídeo para vocês. Eu choro toda vez que eu assisto e já assisti 100 vezes. Uma ópera chamada O Alabê de Jerusalém. Eu vou mandar o link. É uma ópera feita por Altair Veloso, que tem um contato espiritual com um ser chamado Ogundana, que é negro e iorubano, mas viveu no tempo de Jesus e foi para Galileia e assistiu e conta numa ópera a vida de Jesus. É bárbaro, é sensacional. E ele diz o seguinte, que volta para contar um negócio, né? Ele diz o seguinte, que se tem uma religião para o futuro, essa religião é a ecologia. Porque quando a gente olha para a ecologia, a gente cuida de tudo. A gente ama tudo. E particularmente, vendo o movimento umbandista, eu acredito piamente, devam haver outras filosofias que pensam assim. Não estou colocando em demérito outras crenças, mas eu vejo a Umbanda muito forte nesse movimento. Porque a experiência de amor é, sobretudo, uma experiência de cuidado. Não se faz amor em nenhum nível aonde não se cuida. Aonde não há zelo. Vou perguntar se faz sentido, porque a cara de vocês ficou estranha. Tá bom. Obrigado, Sol. Foi a representante de sala. Então, nesse sentido, é interessante a gente entender que toda essa jornada que a gente vai fazer visa falar dessa teologia que a gente acredita com base nas literaturas, sobretudo na minha experiência de terreiro, porque ela é pouca, são apenas 15 anos, mas ela é vivida todo dia.
Eu já fui fanático religioso e vou contar essa história para vocês. Tá? É horrível isso. É horrível. E foi difícil me libertar, mas foi importante viver. Eu gosto de dizer que eu fui o médium que mais deu trabalho para minha casa. Porque ou a coisa acontecia com tudo, ou eu não acreditava. Nunca tinha um caminho do meio. Isso é horrível, isso é uma bosta. Mas a gente foi se ajustando. Aí eu entendi por que eu dei tanto trabalho. É porque hoje eu tomo conta de uma casa. Eu já sei toda a zica que nego vai manifestar. Ou eu já vivi ou já vi de perto. E nesse sentido, nós vamos fazer uma jornada que então vai beirar a teologia, vai beirar a mediunidade, não apenas como mecanismo de comunicação com o mundo espiritual. Haja vista que, além de natural, é importante eu ressaltar com vocês, porque eu vou fazer a seguinte pergunta. Como que a gente toca Deus? Nesse processo, o mito, o símbolo, o rito, o templo vão exercer a sua importância nessa jornada. Óbvio, vai existir. Mas a Umbanda é uma religião de experiência sensorial. A Umbanda é